esse tema tão fundamental e tão importante para nós. E o segundo tema que nós vamos abordar já, e caminhando para o final, diz respeito à relevância da reforma para a igreja, que veio posterior a esse movimento. Estou falando da gente. Qual que é a relevância da fé reformada? Aquilo que resultou desses homens que foram mártires, muitos foram martirizados, foram mortos, e que lutaram, e que se levantaram, e que se posicionaram contrário a um despotismo religioso. Qual é o legado disso para nós? Então, o segundo momento da nossa reflexão de hoje vai dar conta desse período. Feitas as considerações, vamos ao início. Põe para mim o slide, por favor, Mari. Eu vou tentar... A história em si ela é exaustiva, como eu disse, então eu vou tentar fazer uma coisa mais didática. Eu sou professor, então a didática faz parte dessa forma de uma certa forma, dar uma facilitação de compreensão. Eu sei que muita gente só ouvindo não guarda muitas vezes muita informação, mas lendo tem um facilitador. Então, a primeira coisa é lembrando que nós estamos comemorando agora, no dia 31 de outubro, 500 anos, no momento em que Lutero pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esse castelo não somente tinha um mosteiro próximo, mas quando tinha, como era o local onde tinha a capela, onde ele fazia os seus sermões, a sua homilia, todas as reuniões. Primeiro, o que a gente precisa ter em mente é tentar dar resposta a respeito do que foi a reforma protestante. O que é a reforma protestante? No momento histórico, o que foi a reforma protestante? Por que tomou esse tema? Enquanto nós anunciávamos a conferência, eu vinha constantemente abordando que a palavra reforma protestante não foi adotada pelos reformadores. Isso é importante você saber. Nós falamos reforma protestante, nós nos autodenominamos muitas vezes protestantes, mas aqueles que passaram por esse processo, eles não se autodenominaram. Não foi Lutero que acordou de manhã e falou assim: olha, eu acho que eu vou reformar a igreja hoje. Eu vou ser um reformador protestante. Não foi Calvino que, na sua viagem a Genebra, fugindo da França, e falou: olha, eu quer saber, estou cansado do Papa, estou cansado do monopólio do Papa, sou contrário a essa hierarquia, vou montar a minha estrutura de fé, vou montar a minha suma teológica, a minha confissão de fé, e a partir de mim então vão vir os calvinistas, e nós vamos chamar então os reformadores, né? A reforma protestante. Não foi isso. A reforma protestante foi um tema dado historicamente por analistas da história, historiadores, que olharam para esse momento da ruptura e entenderam que houve uma eclosão de um movimento interno dentro da igreja, e que a partir daí houve uma cisão, uma separação. Então a essa cisão, a esse movimento que historicamente, nos séculos que vieram depois da história, quando você se olha para trás e vai analisar a história, os historiadores deram um nome para esse período de reforma protestante. Reforma porque é uma reestruturação do fenômeno religioso cristão. Protestante porque um grupo de pessoas protestaram contra a Edge, contra o governo, contra o imperador que era católico, contra a infalibilidade e a autoridade máxima do Papa. Esses que protestaram historicamente não eram também os representantes separatistas religiosos. O início do protesto começa com os burgueses. São eles que estão se convertendo e querendo privilégios históricos, a gente vai falar um pouco acerca disso, e eles então assumem um posicionamento de protesto nas câmaras que tinham legislativa da época, os parlamentos que tinham, as reuniões dos conselhos dos lords, dos nobres, eles então, os burgueses queriam ter mais participação política, assumindo essa fé emergente que estava surgindo da fé a partir de Lutero, aquilo que se convencionou chamar de luteranismo. Eles então começaram a protestar contra Roma, contra ter que enviar dinheiro a Roma, contra a autoridade do Papa. Então são esse grupo de pessoas que protestaram, e a partir daí veio a designação de reforma protestante. Então foi um grupo de pessoas que não foi Lutero, que não foi Calvino, nenhum falou assim: olha, eu vou protestar. Foram um grupo de uma classe social chamado burgueses, que estavam se convertendo e assumiram então essa confissão de fé separatista, porque esse era o termo da época, separatista, e eles então passaram a professar essa fé e protestar contra o domínio e o monopólio da igreja. Então, historicamente, a gente considera a reforma como um movimento de retorno aos padrões bíblicos do Novo Testamento. Qual foi a razão que levou Lutero, Calvino, John Knox e tantos outros a
a se mobilizarem contrário à igreja da época. É justamente uma tentativa de retornar aos padrões bíblicos do Novo Testamento. E por que eles queriam retornar a esses padrões bíblicos? Um contexto histórico grita acerca disso. E nós vamos abordar disso na aula de hoje. Vou tratar como aula, trazer uma conferência, mas é uma aula de história também. Bom, por que aconteceu a Reforma Protestante? Alguns fatores é importante a gente saber, para a gente poder entender o porquê que acontece a Reforma Protestante. Primeiro, o contexto histórico da época. Por que mudanças geográficas e por que as navegações são fundamentais desse período aqui, é importante para compreendermos a reforma? Antes de responder isso, eu tenho que regressar um pouquinho com vocês. Bom, a igreja, Cristo havia deixado a igreja, certo? Nós temos na Bíblia, Atos dos Apóstolos aí, a formação da igreja, convencionou-se chamar de igreja primitiva, a igreja do século I, e a partir daí a igreja passa a sofrer perseguição, porque ela começa a emergir dentro do contexto do Império Romano. O Império Romano passa a perseguir essa nova profissão de fé, que não vê no César, o imperador, a figura da divindade, porque para a cultura romana e a política romana, havia o culto à divindade, o culto à personalidade como representante da divindade. Então o Curios, para os romanos, era o imperador. E vêm os cristãos e não se dobram diante do Curios romano. Eles falam, eu tenho outro Curios. O meu Curios é aquele que foi julgado, foi crucificado, foi morto e foi ressuscitado dentro do sistema político romano. E o nome do meu Curios é Cristo, não é César. Então, essa confissão de coragem, porque muitos foram mortos por conta dessa confissão, muitos foram queimados, muitos foram devorados por leões no Coliseu e tantos outros locais de espetáculo público, eram justamente em razão dessa confissão, porque eles estavam desconstruindo aquilo que representava o elo político romano com o povo, que era a religião romana. E está agora um grupo de pessoas, principalmente entre os pobres, os camponeses, o povão, em Roma a gente chama de plebe, que é o nome do que se dá ao povo, difundindo essa religião. Só que, passado um tempo, passado alguns séculos, já no século IV, praticamente quase 80% da população romana havia se convertido, porque quase 80% era a plebe, era o povo, que dava para as pessoas uma fé um pouco diferente daquela que era a fé da religião romana, porque eles sofriam, mas tinham a certeza de que no sofrimento eles poderiam encontrar a graça de Deus, e que eles poderiam dormir tranquilos. Se eles morressem aqui, eles morreriam tranquilamente, porque saberiam que eles estariam com o Deus que eles confessavam, o Deus que eles serviam. Eles iriam morar com Deus na eternidade. Até que, dentro dos conflitos políticos, Constantino, então, que era o imperador de Roma no início do século IV, 320 alguma coisa, ele então oferece liberdade de culto para os cristãos, dá uma liberdade de culto. Isso no concílio de Nicéia, no ano 325. Depois dessa liberdade de culto, onde os cristãos já não morriam por contra a confissão de fé, o outro imperador, chamado Teodósio, ele vai estabelecer, dentro de um outro concílio, se não me falha a memória, no ano 349, que é a oficialização da religião cristã como religião oficial do Estado romano. Então aí é a primeira junção da igreja com política, quando a igreja passa a ser algo oficial do Estado, e o imperador passa a ser o sumo pontífice da igreja, ou seja, a autoridade máxima do Estado e da religião era o imperador, Teodósio. É ele também que faz a separação entre as duas Romas, Roma Oriental e Roma Ocidental, uma com a capital em Roma, outra com a capital em Constantinopla. A história é muito longa e não dá para a gente se aprofundar muito nesses pormenores. Mas o que acontece? Agora os cristãos têm liberdade de culto. Com a ascensão do Império Romano, que a gente chama em história de Alto Império e depois o Baixo Império, já no final do Alto Império, a igreja passa a ter uma grande importância política também, porque os políticos, os imperadores perceberam que a grande massa da população estava dentro da igreja. Então uma aproximação entre a liderança do Estado e a liderança da igreja era um facilitador para as intenções do Estado. Era um facilitador para as intenções do imperador. Só que, a partir do século V e VI, inicia aquilo que a gente chama de Baixo Império, e o início da Idade Média, período medieval, que se divide em dois também, alto e baixo.
Só que nesse período, com as invasões bárbaras, a Roma, o império é fragmentado do lado ocidental, a igreja se vê totalmente perdendo seus poderes, povos do norte, os visigotos, os ostrogotos, passam a invadir a região da Europa central e oeste, eles estão vindo da Europa oriental, e passa então a desconfigurar o império romano, e aí tem uma crise na igreja. Por quê? Porque a igreja era mão dada com o imperador, e agora o império romano se fragmenta em vários reinos, e a igreja passa então, junto com o Papa, a estabelecer relações com esses reis para conseguir os privilégios que ela tinha antigamente com o império. A igreja passa a ser, no período medieval, a figura central da vida de todo europeu. Não existia, naquela época, a pessoa que se dizia ateu, até porque a palavra ateu é recente. Naquela época, ou você servia a Deus da igreja cristã, ou você servia a algum outro Deus pagão, seja ele nórdico, seja ele do povo do leste europeu, da África, seja do povo grego, seja da Mesopotâmia, ou você servia a Cristo e a Deus, ou você servia a algum outro tipo de divindade. Só que passado um tempo, a igreja começa a ser o grande elo novamente com os reis bárbaros, e a igreja, querendo sobreviver a isso, que a igreja faz? Dá as mãos para os reis bárbaros, em troca de terras e proteção, porque a grande riqueza da época era a terra, e em consequência o rei viu na igreja a possibilidade de conseguir o controle do povo, porque a igreja fazia intermediação, a igreja apaziguava o povo contra qualquer tipo de rebelião ou revolta. Então o que acontece? Quando inicia o século 13, 14 e 15, que começa a mudar as configurações políticas da época, um dos fatores fundamentais dessa mudança é a mudança da geografia, do mundo que não se limitava mais ao mundo europeu, eurocêntrico. O mundo que não se limitava mais à França, à Alemanha, à Península Ibérica, na Espanha, na Itália, que não se limitava ao norte da Europa, da África, no Egito, na região da Mauritânia, de Cartago, não se limitava mais na Palestina, que era um mundo conhecido. Em razão das grandes navegações, que você estudou isso na escola, história geral, aula 5 ou 6, primeiro ano do ensino médio, ou lá no 6º, 7º ano do Fundamental 2. Quando você estuda isso, o que você estuda? Que justamente os primeiros homens, primeiro grupo, primeiro estado a se lançar nas águas foi Portugal. Aí depois veio Espanha, Cristóvão Colombo chega na região das Antilhas, os portugueses dão uma volta com São Bartolomeu, a volta no continente africano, tentando chegar nas Índias Orientais. Então é esse período aí das navegações, descoberta de novos rumos para o Oriente, onde eles compravam os produtos. É nesse contexto geográfico, de ampliação geográfica, de novos conhecimentos geográficos, que emerge, que eclode o início da reforma. É quando mudam todos esses pensamentos, não apenas religiosos, mas seculares. É quando os reinos passam a se lançar nas águas em busca de novas terras. É dentro desse contexto, que é o contexto da reforma protestante. Se não bastasse apenas as mudanças geográficas, houve também as mudanças políticas desse contexto. Quais foram as mudanças políticas? Começa a se formar nações-estados independentes, e como resultado da crise do sistema feudal. Então nós passamos o período medieval, que a gente chama, que vai do século V até o século XV depois de Cristo, são 10 séculos, sobre um período medieval, uma idade média, sob o controle de um sistema político-econômico chamado sistema feudal, aonde as terras eram a riqueza, aonde a figura do rei passa a ser apenas uma figura simbólica, o grande sucerano da relação, e as terras é entregue a nobres, que são os seus vassalos, e os nobres que recebem a terra passam também a compartilhar suas terras. Só que passado um tempo, com a crise do sistema feudal, porque não tinha mais terras para o plantio, com a crise do sistema feudal, porque os camponeses, em razão de não ter mais terra, começam a sair da terra e do campo e ir para a cidade, a gente chama de êxodo rural. Com a crise do sistema feudal, onde os nobres não conseguem controlar as revoltas camponesas, começa a emergir novamente a centralização do poder, e o rei passa a concentrar o poder, porque o rei era o símbolo da unificação de uma nação. Então os nobres que tinham as terras, tinham seus exércitos pessoais, que tinham os camponeses, vê na figura do rei a possibilidade de amenizar os conflitos políticos, os conflitos sociais da sua região, e passam a pedir apoio para o rei. Então começa uma centralização de poder, o rei passa a acumular poder, e vê na nobreza vamos dizer assim, a confirmação do seu poder.
surge a partir desse período aquilo que a gente chama de um período da Idade Moderna, conhecida como um sistema político chamado absolutismo. São os estados nacionais de monarquias absolutistas, onde o poder absoluto está na mão do rei. O rei determina, o rei legisla, o rei executa, o rei julga, tudo está na mão do rei. É dentro desse contexto de controle político, de centralização política, que emerge também a reforma protestante. Então há uma mudança na configuração política. A igreja antes tinha uma certa liberdade, durante o período medieval, ela era a grande senhora feudal, com muitas terras, e dentre esses conflitos políticos, a igreja se meteu em vários, inclusive depondo reis, comungando o rei, coroando o rei. A igreja era a representação nesse período da autoridade de Deus, e para justificar a monarquia absolutista de um rei, eles recorriam à igreja para validar o seu poder absoluto, alegando que o poder do rei foi concedido por Deus. Afinal de contas, quem ordenou o rei, quem coroou o rei foi o Papa. Se o Papa coroa um rei, quem coroou o rei? Deus, porque essa era a visão teocêntrica desse período medieval, onde a igreja assume um papel de intermediador ou de mediador entre o homem e Deus, e passa a exercer um papel não apenas espiritual, mas temporal, político, não apenas na relação com os leigos nas paróquias, mas na relação com os reis. Então os reis veem na igreja a possibilidade de validação de poder político. Estão me entendendo até aqui? Certo? Um resumão de história, né? Que vai lá da formação dos estados até esse período do século XV. O que acontece? Com a formação dos estados nacionais, começa a haver uma competição entre o rei e o papa. Afinal de contas, quem tem poder? O rei ou o líder da igreja? O líder da igreja fala: eu tenho poder porque eu sou a porta-voz de Deus na terra. O rei fala: eu tenho poder porque é eu que controlo o Estado, foi Deus que me nomeou. Aí vai ter um conflito que a gente chama de espiritual e temporal, político e religioso. Dentre esses conflitos, muitos papas excomungaram reis, e os reis então tomaram as terras da igreja, e inicia um conflito entre reis e a igreja. É dentro desse contexto que emerge a reforma protestante. Então veja que o período que surge a reforma é um período de efervescência política, efervescência econômica, e efervescência social, é de mudança drástica do pensamento que era teocêntrico, medieval, para um pensamento que começa a mudar toda a visão de mundo, dado as novas configurações políticas, geográficas, sociais e econômicas. Se não bastasse as mudanças políticas, ocorreram também as mudanças econômicas. Quais foram as mudanças econômicas? Por favor, Mari, clica para mim no slide. Isso. Por que a mudança econômica é importante desse período da reforma? É justamente que nesse período é que acontece, a partir do século XIII, a efervescência comercial, dado as novas navegações. É desse período em que acontece as cruzadas, principalmente a cruzada que a gente chama, que é a retomada. As cruzadas eram um movimento político-religioso de retomada de Jerusalém das mãos dos árabes, dos turcos otomanos. Muitas foram as cruzadas, dentre elas teve uma que a gente historicamente dá o nome de cruzada comercial. Foi financiada por burgueses, fiorentinos, burgueses de Gênova, os italianos, que conseguiram dominar a rota comercial do Mediterrâneo e conseguiram ir até o Oriente. Então, essa abertura de comércio através do Mediterrâneo com o Oriente, controlado pelos italianos, muda também a perspectiva econômica do mundo europeu, porque o comércio passa a ser agora não apenas um comércio local, mas o comércio passa a ser um comércio internacional, porque eles começam a pegar as embarcações e ir para locais mais distantes. Antigamente os comércios aconteciam na cidade, agora os comerciantes vão a outros países, dias, meses de viagem, e trazem produtos do Oriente para a Europa. Então os burgueses são os responsáveis por ir até o Oriente, a região da Palestina, a região próxima à Índia, China, para poder comprar produtos e trazer para a Europa.
Quem é responsável por isso? Os burgueses. Essa nova classe social que emerge com a crise do sistema feudal, ela também causa um impacto gigantesco socialmente. Por quê? Porque durante esse período, todo o recurso financeiro que acontecia na época tinha que ser pago, era pago em tributos. Não existia moeda na época. As moedas eram muito raras em alguns estados. Eram pagos em tributos, às vezes, de grãos, de materiais, de produtos. Dentro do sistema feudal, era muitas responsabilidades de um camponês. Eles pagavam a talha, pagavam a corveia, né? A talha é um imposto proporcional ao que você produz nas suas terras. A corveia é você trabalhar de 3 a 5 dias nas terras do senhor feudal. Tinha também o dízimo a ser pago para a igreja. Então, já no momento da colheita, cada terra feudal tinha uma igreja com uma capela com um padre. O padre já fazia a retirada no momento da colheita da parte da igreja, do dízimo. Tinha a formariagem, que era justamente o imposto pago pelos camponeses que se casavam. A primeira noite de núpcias era do senhor feudal. Então, eram várias obrigações que os servos tinham. Quando eles saem, somente os camponeses que se tornam burgueses, comerciantes, eles saem do campo e vão para as cidades, começam a trabalhar no comércio e enriquecer, eles percebem que agora a igreja passa a querer cobrar impostos deles também. E eles falam, eu não quero dar dinheiro para a igreja. Por que eu vou ter que mandar dinheiro para Roma, se eu moro na Espanha, né? Se eu moro no reino de Navarra e Castela, se eu moro, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, por que eu tenho que mandar dinheiro para Roma? Por que eu tenho que sustentar Roma? E a igreja passa a aumentar os valores dos impostos, e isso é uma afronta aos burgueses. Então, esse grupo de comerciantes, eles passam a se opor a essa ideia de enviar as suas riquezas, que é resultado dos seus trabalhos, para Roma, porque não bastava apenas, não era um lance só de você mandar dinheiro, tinha um lance político por trás. Roma, nesse período da reforma, um pouquinho anterior à reforma, era controlada pelo rei francês. Então imagina um rei da Inglaterra ter que pegar o tributo do seu povo e mandar para Roma, sabendo que quem vai usufruir do dinheiro é o rei francês, inimigo ferrenho do rei da Inglaterra. Então o que eles fazem? Eles passam a se opor a essa ideia de mandar dinheiro para Roma. Vamos ficar com o dinheiro aqui, nem que fique na nossa igreja, mas na nossa igreja aqui, não lá, porque lá quem vai usufruir vai ser o rei, não vai ser o papa. Então a ideia também é política e econômica. Se não bastasse apenas as mudanças econômicas, teve também as mudanças sociais. Por que mudanças sociais? Porque com a crise do sistema feudal, onde nós tínhamos apenas uma pirâmide de 3 classes, no topo da pirâmide o alto clero e o baixo clero, no meio da pirâmide os nobres e na base da pirâmide os camponeses, a partir do renascimento comercial começa a surgir uma nova classe social, os burgueses, que ficam abaixo dos nobres e acima dos camponeses. São esses burgueses, esses comerciantes, que começam a ter a possibilidade de enriquecer, porque eles saem da tutela do senhor feudal e passam agora a ter a sua liberdade econômica, passa a se configurar como uma nova classe social, que não se enquadra no sistema social da época, porque no sistema social da época, ou você era do clero, da igreja, ou você era nobre, ou você era servo, e os burgueses estão agora emergindo, com dinheiro, com moeda, comercializando, e eles agora não aceitam mais as obrigações dos servos, mas também eles querem ter privilégios à semelhança da nobreza. Por quê? Porque no sistema absolutista, quem tinha a proeminência de privilégios financiados pelo rei era a nobreza. E quem que sustentava o rei, a nobreza e a igreja? Quem trabalhava. E quem que trabalhava na época? Os burgueses. Aí eles falam, peraí, por que eu que tenho que sustentar o rei, eu tenho que sustentar a nobreza, eu tenho que sustentar a igreja, mas e eles não vão ajudar em nada, não? Inclusive esse é o motivo, um dos motivos da Revolução Francesa no ano de 1776. Uma das razões da Revolução Francesa é justamente que os burgueses não aceitaram financiar a vida dos nobres e também dos reis. Eles queriam romper com isso, eles queriam ter eles o comando da política, eles o comando da vida econômica. Se não bastasse a isso, teve também nesse período as mudanças intelectuais. A partir do século 13, 14, começa a surgir um movimento
de revitalização, a partir inclusive da cruzada comercial. Com a queda de Constantinopla, principalmente no ano de 1453, quando os turcos otomanos invadem Jerusalém, invadem também toda aquela região oriental, invadem o Império de Bizâncio e tomam a cidade de Constantinopla, muitos burgueses que estavam do lado oriental migraram para a Itália. E quando eles migram para a Itália, eles levam com eles todos os escritos antigos que eles tinham, que eram gregos e romanos, e lá há uma difusão desses escritos entre os burgueses, escritos que eram dos filósofos gregos, dos pensadores romanos, principalmente na Itália, que era o local onde emergiu o Império Romano. Então o classicismo, aquilo que a gente chama de humanismo, a visão do homem, a valorização do homem, surge na Itália nesse período. E é justamente a possibilidade do homem olhar para o homem, contrário ao pensamento medieval, onde o homem olhava para Deus, é a valorização do homem que vai trazer um impacto novamente, que tem reflexos econômicos, reflexos sociais e reflexos políticos da época. O Renascimento foi responsável pelo olhar antropocêntrico novamente. Então qual que era o olhar da época medieval? Deus é a medida de todas as coisas. Tudo que nós fazemos, fazemos por causa de Deus. Quem media as nossas relações e o pensamento é Deus. Quem oferece parâmetro para as relações é Deus. E automaticamente a representadora dela na terra é a igreja. E agora, com a visão renascentista, humanista, volta a atenção não mais a Deus, ao homem. Porque esse era o pensamento grego, principalmente de Protágoras, pai dessa famosa frase, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas devem ter como base e padrão o homem, não a igreja. É dentro desse contexto que emerge a valorização e o espírito crítico do homem pelo homem e o olhar dele para a sociedade, que teve uma influência muito grande, principalmente na Reforma Protestante. Porque no período medieval não se analisava o homem pelo homem, era aquilo que Deus falava acerca do homem. E está muito bom, era aceito. A partir do renascimento cultural, o que a gente observa é um fenômeno onde o homem passa a olhar o homem e não mais ter como respostas Deus, mas buscar a resposta a partir do próprio homem. Como que nós podemos mudar a sociedade? Como que nós podemos mudar o sistema político? Por que o sistema político tem que ser como é? Por que a gente fala que Deus é que outorga o poder do rei? Não, está errado. O poder do soberano é uma questão de representatividade. Aqui que surgem as primeiras ideias do liberalismo, onde o rei deveria ser o representante do povo, não o representante dos seus próprios ideais. Aqui tem pensadores como John Locke, pensadores como Thomas Hobbes, pensadores como Jean-Jacques Rousseau. É dentro desse contexto de efervescência, como resultado do renascimento cultural, que tem todas essas mudanças de pensamento político, econômico, social e agora intelectual. A possibilidade de pensar livre do controle da igreja. A possibilidade fundamental, inclusive nesse período aqui, que foi o ao surgimento da imprensa com Gutenberg, de propagação de livros impressos, não mais escritos, mas agora impressos. Isso teve uma facilitação muito grande para a difusão das ideias dos reformadores. Então a mudança intelectual foi fundamental também para a Reforma Protestante. Bom, onde aconteceu a Reforma Protestante? O movimento da Reforma se deflagra a partir da Alemanha, que é a terra natal de Martinho Lutero. Então há uma deflagração da Reforma a partir da Alemanha, mas os ideais de reforma são anteriores a Lutero. Isso é importante a gente saber, porque não foi apenas Lutero que gritou contra o sistema da época, foi um grupo de pessoas que teve em Lutero o seu maior representante, mas muito antes dele teve vários nomes fundamentais e importantes. A partir do final do século XII, começaram a surgir alguns movimentos na Europa que pediam mudanças dentro da Igreja Católica Romana. Então, para a gente entender a reforma, a gente entender o que veio antes dela. Então vamos lembrar, o poder absoluto está na mão de quem? No que respeita à igreja? Do Papa. O Papa tem o poder absoluto, certo? Com essa mudança de configurações políticas e econômicas, crise do sistema feudal, a igreja enriquece muito.
e passa, digamos, da forma a ter muitas terras, os impostos que eram pagos aos senhores feudais, pela igreja ter posses e ter terras, e ser a grande senhora feudal, ela recebia muitas dessas terras. Vários fatores religiosos, de questões morais, eram denunciados nesse período. É o caso, por exemplo, das investiduras, onde o título do clero era vendido, né, pela igreja entre os nobres. Então foi instituído um hábito entre a nobreza de que o segundo filho dos nobres iria ser um clérigo, iria ir para a igreja. O primeiro filho ficaria para poder assumir as responsabilidades da família, e o segundo filho, ele iria servir à igreja. Mas qual que era a intenção do nobre com relação ao filho estar na igreja? Por ele ser um nobre, os filhos ocupariam cargos altos dentro da igreja, fariam parte do alto clero. Por consequência, quando precisasse tomar conta de alguma terra que era da igreja, era esse clero, parte desse clero, seja ele um arcebispo ou um bispo, que iria ser responsável por uma terra. Automaticamente, esse filho do nobre que recebia uma terra, passava a controlar essa terra como um senhor feudal, mas por ele ser descendente de um membro da nobreza, essas terras, com o passar do tempo, passavam a pertencer também à família da nobreza, a família nobre. Então, a questão das investiduras era um lance da nobreza que estava ficando quase sem terras, olhar para a igreja e perceber que ela tem um monte de terra e tentar tomar posse dessas terras da igreja. Uma das alternativas foi colocar os seus filhos como cleros, membros do clero da igreja católica. Tinha também a questão da iconoclastia, que foi inclusive a razão da cisão entre a igreja oriental e a igreja ocidental, uma das razões, que é o lance dos santos, das imagens dentro da igreja. Pode-se adorar imagens, não pode-se adorar imagens. Então são todas essas discussões de investidura, da iconoclastia. Tinha também o nicolaísmo. O nicolaísmo foi justamente um termo adotado a partir de um bispo chamado Nicolau, que ele se casou, ele só teve 32 filhos, rapazinho, né, bem animado, 32 filhos, e a igreja se vê agora, com a morte de Nicolau, a responsabilidade de ter que assumir os filhos. Por isso que ela retoma a questão do celibato, o impedimento do clérigo se casar. Por quê? Porque assim não tem o lance dos filhos, da herança, não tem que ficar sustentando família, filhos e herdeiros, e nem dividir suas terras entre os herdeiros. Então, o lance do nicolaísmo foi um dos fatores que levaram justamente a haver um movimento interno da igreja a criticar esse tipo de relações. O Papa, muitos deles tiveram muitos filhos e deixavam o lado espiritual para se preocupar com aquilo que era material. E dado a efervescência do comércio e do dinheiro, muitos abandonaram a questão espiritual e começaram a se preocupar com alianças apenas financeiras. E é dentro desse contexto que eclode a reforma protestante. Um dos movimentos que surgiram nesse período, a gente pode destacar o movimento Cluny, que Cluny é uma das cidades da França, foi criada uma abadia no século X, mas a partir daí, a ideia desses movimentos era promover uma reforma interna da igreja, a retomada dos ideais da igreja do Novo Testamento. Então começa a condenar o enriquecimento da igreja. São mosteiros que vão, através de seus montes, fazer um pacto de pobreza. Os membros do Cluny são justamente aqueles que faziam um pacto também de pobreza, viviam uma vida ascética, de assistência ao pobre, de caridade, de piedade, a prática da piedade. Então, começa a surgir dentro da igreja os primeiros sinais de que alguma coisa estava errado. Havendo uma supervalorização financeira e do poder político temporal, e está sendo deixado de lado a assistência, e está sendo deixado de lado a vida com o povo, a relação com o povo. A assistência ao povo, de dar respostas ao povo, dado aos seus contextos, não está sendo mais uma responsabilidade da igreja. E essas ordens religiosas e o movimento Cluny que surge a partir desse período, é uma alternativa a poder dar respostas para isso. Os valdenses, também na França, no século XII, é um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito do movimento Cluny. Nós temos as ordens religiosas, ordens mendicantes, são grupos que literalmente assumiram dentro da igreja um papel de abandonar totalmente as questões materiais e se preocupar apenas com as espirituais. Dentre as ordens reformadoras internas,
que são as mendicantes, temos os dominicanos, os franciscanos, os agustinianos, os beneditinos, carmelitas, os servitas, os mínimos, hospitalários que são João Deus, mercedários, trinitários da ordem teutônica, para além das ordens feministas, as carmelitas e tantas outras, que a ideia era o quê? Negar justamente os bens materiais, algo que pela igreja central era hipervalorizado, e voltar ao assistencialismo, voltar à prática da fé cotidiana, de andar, evangelizar, de pregar o amor para o próximo de uma forma direta. Então esses são os movimentos que surgem a partir do século XII. É dentre esses movimentos que três nomes se destacam, dois de uma linha muito mais de posicionamento reformador e o outro um pouco mais moral. Nós estamos falando de John Wycliffe, Jan Hus e Savonarola. Os movimentos de pobreza, surgiu também alguns precursores que dentre os seus ideais foram aqueles que lançaram as bases das ideias de Lutero, de Calvino e assim por diante. Então, vamos um olhar rapidinho. Estou finalizando a primeira parte já, tá, gente? Qual que foi a atuação desses homens para a igreja? Teve alguma relevância? John Wycliffe, no ano 1328 e do ano 1386, ele é um inglês. Nesse período a Inglaterra estava passando por diversos problemas, a Europa estava vivendo uma experiência de pobreza intensa em razão da peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Então a população está sofrendo pobreza, peste, morrendo, um monte de coisa, e a igreja atrás do dinheiro, do imposto da galera. Então esses movimentos surgem como um protesto contra esses ideais da igreja. John Wycliffe, ele direcionou seus ensinos à indignação dos católicos ingleses contra a riqueza e a corrupção do papado. Ele escreveu várias obras negando a ascendência papal sobre os reis, propôs muito também o confisco dos bens da igreja e do Estado e invalidando a hierarquia católica. Qual que era a ideia dele? Era de que o povo deveria tomar as terras que eram da igreja, porque se nós somos cidadãos ingleses, não tem por que Roma, que está na Itália, ter propriedade na nossa terra. Então temos que fazer o bom uso da nossa terra, e a nossa terra deve servir aos ingleses. Ele também foi o responsável pela primeira tradução da Bíblia, que era em latim da época, para a língua do povo. A gente olha muito para Lutero, mas antes dele foi John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para a letra inglesa, para a língua inglesa. Então ele começa a distribuir o Novo Testamento para o povo. Ele também pregava o retorno à pobreza e o livre acesso dos fiéis a Deus mediante as Escrituras. John Wycliffe foi condenado pela igreja, suas ideias foi tratado como heresia. Ele foi condenado e foi dado a ele a ordem dele se entregar a uma cúria para poder ser preso. Ele não foi, teve um grupo de pessoas que protegeu ele. Foi um dos poucos reformadores desse período que não morreu nas mãos do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Foi justamente, ele teve 2 embolias e acabou falecendo na velhice em razão das suas embolias. Um outro reformador chamado, a gente lê John Hus, mas ele não é inglês, ele é boêmio. Então onde a Boêmia é uma província do antigo Sacro Império Romano, mas no centro, próximo à Alemanha, onde hoje é a atual Tchecoslováquia. Então a língua é a língua tcheca, e a pronúncia é Jan Hus, é igual o nome, é João, mas é Jan, igual quando você fala Johannes, né? Teve um astrofísico chamado Johannes Kepler, né? Que é o mesmo nome, é Jan Hus. Hus pregava a reforma no púlpito de uma das cidades onde ele foi pastor e clérigo, na cidade de Belém, na própria Boêmia. E ele chegou a incentivar a desobediência ao Papa, porque ele afirmava que a autoridade final não é do Papa, a autoridade final é da Bíblia, e que o Papa que não estivesse conforme a Bíblia não merecia ser obedecido. Então é um retorno total desse grupo à Bíblia, a voltar aos padrões bíblicos. O que prevalece? A Escritura. Mas o Papa disse isso, mas o líder da igreja disse aquilo. O que prevalece, inclusive, sobre o papado é a Escritura. Ele levantou-se contra as indulgências, afirmando que somente Deus poderia concedê-la e que ninguém poderia vender o que vem unicamente de Deus. O que eram as indulgências? Fazia parte de um dos 7 sacramentos da igreja, que era a questão da penitência,
para que você pudesse receber a sua penitência e ter o perdão dos seus pecados, você deveria comprar a carta de indulgência, assinada pelo Papa. Era a autorização, porque ele é representante de Deus, a autorização de perdão de pecado, e inclusive você poderia estender esse perdão para os seus familiares. Só comprar mais algumas cartas, você tira ele do purgatório, vai direto para o céu, não precisa nem passar pelo juízo de Deus. Afinal de contas, nós faz a intermediação, e é isso aí, paga, põe o teu dinheiro aqui, que você está direto no céu, o céu está garantido, né? Qualquer, como que é? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, né? O lance com o que a gente vê hoje. Você vê que Rus já enfrentava isso na época dele, século XIV. Ele foi condenado pela igreja, e ele foi preso pela igreja, e ele foi um dos primeiros mártires desse período, que morreu sobre a fogueira. E enquanto ele estava, antes de acenderem o fogo aos seus pés, diante dos seus executores, ele fala essa frase. Olha o que ele diz, ali ó: hoje vocês queimam um ganso, porque Rus em tcheco significa ganso, a palavra Rus é ganso. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá, e vocês serão incapazes de cozer ou assar. É engraçado porque eu vejo que Hus parece que ele foi profeta, porque ele estava falando aqui de Lutero, 100 anos depois dele, inclusive sobre os ideais de Jan Hus, porque é sobre os ideais de Jan Hus que Lutero começa, porque Lutero ele é germânico, ele é da Alemanha, a Boêmia era uma das províncias da Alemanha, e um dos locais onde teve maior propagação das ideias de John Hus foi justamente na Alemanha. Por isso ele fala: olha, hoje vocês queimam um ganso, mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não serão capazes de queimar, e as ideias deles vão espalhar por todo o mundo. Eu quero ver quem pode resistir. E ele morre queimado, morre como um mártir. Mártir para nós, porque para a igreja ele era um herege, né? A igreja, é legal a gente perceber isso, a igreja tinha um cuidado de tudo aquilo que poderia correr o risco de macular o bom andamento da fé, era tratado como heresia, e eles viam um meio de expurgar essa heresia o mais rápido possível, para que não pudesse haver a sua propagação dentro da igreja. Tem um último desse período chamado Savonarola. Ele é um fiorentino, ele foi um reformador, muito mais no sentido moral, que batalhou por pureza moral, e ele lutou com os males sociais, especificamente do seu período. Ele não era um reformador que queria reformar a igreja em si. Ele foi um frade dentro da cidade de Florença, e ele queria apenas que as pessoas, os cristãos, retornassem à prática da fé e o respeito moral, a um princípio de vida moral. Ele prega contra essa prostituição bacanal que havia se transformado a liderança eclesiástica da igreja. E ele fala: olha, vamos cuidar para que a gente possa literalmente voltar à palavra. E ele usa o púlpito da igreja dele, pregando um sentido de pureza moral. Então o Savonarola não é considerado como um pré-reformador como John Wycliffe e Jan Hus. Ele é muito mais voltado para um lado moral, de reforma moral, de mudança de posicionamento, do que questões teológicas em si, como foi o caso de Wycliffe e John Hus. Como resultado desses movimentos, esses pensadores eram chamados pela história de místicos cristãos, né? Místicos porque aqueles que tinham a ver com a espiritualidade, e não apenas com uma questão de política. A igreja tenta dar respostas com alguns concílios nesse período que aconteceu, para poder iniciar tentar fazer uma reforma interna. Elas entenderam que precisavam melhorar algumas coisas. A igreja estava vivendo um conflito interno. Chegou um período que houve 3 papas. Um período em que na história eclesiástica é chamado de cativeiro babilônico, onde Roma estava sob a tutela da França. A cúria papal havia sido transferido de Roma para a cidade de Avignon, na França. Estava sob a tutela e o controle do rei francês. E o colegiado na Itália elege um outro papa, Clemente. Então nós temos Urbano de um lado, temos Clemente do outro. E é interessante perceber que eles não tinham muito interesse de se resolver. Até que há uma sucessão de papas. Aí o que acontece? De um lado, quem assume o poder é Benedito XIII.
do outro. Quem assume o poder é Gregório VII. E agora temos que fazer um concílio para resolver esse problema. E aí eles vão iniciar o concílio de Pisa, que vai tentar resolver esse problema entre a cura de Avião na França e Roma. Só que eles depõem Gregório de um lado e depõem Benedito do outro. E elegem um tal João 23 como poder. Só que tanto Gregório quanto Benedito não quiseram abandonar o poder. Tivemos 3 papas. Aí teve que fazer um outro concílio para tentar resolver esse problema, que é o concílio de Constança. 1414 até 1418, uma tentativa de resolver o problema, resolver o impasse entre os 3 papas, resolver o impasse das reformas, do cisma da igreja e também condenar as ideias de Wycliffe e Jan Hus. E é esse concílio de Constança que determina a execução de Jan Hus, porque o Wycliffe já tinha morrido por conta das embolias, mas condenam as ideias de Wycliffe. Inclusive ele tinha sido enterrado como um cristão. Eles fazem a exumação do corpo, queimam o corpo como um herege e jogam as cinzas nas terras, só para falar, ele é herege, já morreu, mas não importa, vamos fazer a exumação do corpo, vamos queimar o camarada e vamos fazer dispensar as cinzas dele. E posteriormente o Papa que surge desse concílio, ele também vai assumir um posicionamento despótico, e é o que vai ocorrer 2 concílios simultâneos, um em Basileia, o outro em Ferrara e Florença. Justamente por quê? Porque os clérigos não queriam abrir mão do poder que eles haviam conseguido de chamar um concílio e colocar o concílio acima do Papa. Porque a ideia até esse período é que o Papa tem o poder, é o Papa que tem a autoridade para chamar o concílio, que é o colegiado dos arcebispos, dos cardeais, e poder então definir as questões. O concílio havia conseguido a autoridade que o concílio é superior ao Papa, e o concílio deveria chamar as reuniões entre os cardeais. O Papa não gostou muito de perder esse poder, porque ele tinha um poder centralizado. E sempre, quando você olha na história da igreja, você percebe que a centralização de poder religioso na mão de uma única pessoa sempre foi o resultado de promoção, muitas vezes, de excessos, de abuso, de despotismo e também de perversão. Então, o que a igreja percebe? Um conselho é melhor do que o poder absoluto na mão de uma pessoa. Então, o Papa que surge durante esse período, que é o Papa Eugênio IV, ele vai lutar contra o concílio. Aí, em razão da peste negra, o concílio muda da cidade de Ferrara e vai para Florença. E ele chama outro concílio porque ele foi deposto pelo concílio. Ele não aceita ser deposto e ele abre um outro concílio. Olha que bagunça que está a igreja nesse período. E os concílios então vão determinar que ele não é mais o Papa, vão eleger um outro Papa, e é dentro desse contexto de conflito interno, tentativa de reforma, tentativa de melhorar, atender a demanda do povo, que não se consegue, não se resolve, está aberto aí então a porta para a reforma protestante. É assim que inicia, é dentro dessa efervescência espiritual, religiosa, política, social e econômica que emerge um monge alemão agostiniano chamado Martinho Lutero. Bom, caminhando para o final da nossa aula, os concílios não conseguiram, de uma certa forma, dar respostas à necessidade do povo. Deixa eu passar aqui para o slide. Quais foram, então, as razões da reforma protestante? Depois de toda essa explicação rápida, e aqui foi só a introdução, agora que a gente vai entrar na aula mesmo hoje. Quais foram as razões? A reforma não se explica de uma forma tão simples, porque as suas causas são múltiplas, complexas, são derivativas e são também determinativas. Ou seja, é uma série de fatores que faz parte da reforma. Como falei, não foi de um cara que pela manhã acorda e falou assim, olha, eu vou purificar a igreja, eu vou limpar. Existiu razões que levaram a isso. Isso é importante a gente saber. Então nós vamos ver algumas razões rápidas que nós já falamos. Primeiro, fatores políticos. Nós já observamos mudanças políticas, centralização de poder. Foi uma atenção muito grande dada à economia. Com a efervescência do comércio, a igreja passa a perceber que esses novos estados passam a valorizar o metal, que a gente chama de metalismo, dentro do sistema mercantilista. O metalismo passa a ser um fator fundamental e a igreja percebe que ela pode enriquecer muito também com essa nova classe, criando novos impostos.
E a igreja passa também a cobrar altos impostos e enriquecer e acumular o poder, tanto que o Papa Leão X passa a querer reformar a Basílica de São Pedro, e uma forma dele conseguir arrecadar o dinheiro é justamente o lance do mercado das indulgências, porque ele conseguiria o dinheiro suficiente para reformar a Basílica de São Pedro. Teve o fator intelectual do renascimento cultural, mudança do paradigma do pensamento contra o antigo período medieval, teocêntrico, conservador da igreja, e as novas propostas renascentistas do humanismo, da valorização do homem e o olhar do homem para o homem na sociedade. Teve o fator moral, que é o lance quando a igreja e os líderes haviam se prostituído de uma forma gigantesca com os poderes políticos, prostituição na questão sexual, papas que tiveram várias esposas, vários filhos, os clérigos que abusavam do seu poder, ou seja, existia uma cobrança de uma valorização moral em detrimento daquilo que eles viam na igreja. Teve também, dentre as razões da reforma, o fator social, da diferenciação de classe social. Existe um grupo agora emergindo, os burgueses, que não querem se submeter à autoridade do Papa, que não querem ter as suas riquezas entregues à mão do Papa. Então, todas essas mudanças foram desencadeadoras das propostas da reforma. O fator teológico ou filosófico, tem uma linha na análise da história, estava até conversando com o Lucas ali, um pouco acerca disso, antes da gente iniciar, porque a igreja até o século XI, ela tinha um fundamento teológico agostiniano. A partir do século XII, tem um fundamento teológico muda, com São Tomás de Aquino, com a Suma Teológica. Agostinho, ele valorizava a fé, e a salvação pela fé, e nada que o homem pode fazer por obras, pode dar a ele a salvação pela fé. Na Suma Teológica de São Tomás de Aquino já fala que aquele que é salvo, ele pratica boas obras. Aí uma valorização das boas obras, como um mecanismo complementar à salvação. E a prática de boas obras, dado justamente a vida aqui do cristão, também é valorizado e manifestado como bênção divina. A prosperidade é vinculada ao efeito da salvação. Se eu sou salvo, eu sou próspero. Se eu sou salvo, eu acumulo bens, não tem nenhum problema com relação a esse lance material, da materialidade. Enquanto Agostinho olhava para a matéria e falava, isso é mal, é a raiz dos males, Tomás de Aquino e aqueles que interpretaram Tomás, não é nem tanto Tomás de Aquino, o problema é sempre daqueles que vêm depois, os interpretadores dessas teses, falam que a valorização da questão material não é tão condenável assim. Então, a questão teológica a partir do século XII é a valorização da prática, não apenas da piedade, mas também dos bens materiais. E Lutero, ele é um frade agostiniano, de posicionamento teológico de Agostinho, condenando as riquezas, os bens materiais e valorizando a espiritualidade. Então tem um fator teológico também, como desencadeadoras e precursoras do movimento da reforma. Também tem a recusa da igreja em reformar-se a si mesmo. Vê que teve 3 concílios, o concílio de Pisa, o concílio da Basileia, o concílio de Ferrara e Florença, e não conseguem resolver o problema interno. E se resolver esse problema interno, tem que tirar todos os papas e os líderes religiosos que eram corruptos, e está parecendo o nosso Congresso Nacional, não salva muita gente, sabe? Você olha lá, 513, dos 513, quantos não estão envolvidos em escândalo? Você não sabe nem contar em uma mão, para ver se dá, quantos que, era assim também a questão da eclésia, da igreja eclesiástica, e também o escândalo e o abuso das indulgências. Olha essa frase. Geralmente uma inquietação toma contornos significativos quando os homens que a experimentam se expressam através de um grande líder que veicula seus ideais. Geralmente uma inquietação toma contornos significativos quando os homens que a experimentam a inquietação, se expressam através de um grande líder que veicula os seus ideais. Então, qual que é o mundo europeu? Não estamos contentes com o que nós estamos vendo na igreja. Quem que era adepto da fé católica por conta desses trâmites? A nobreza e o rei. A burguesia e o povo estavam sendo esquecidos pela igreja. E
Todos esses movimentos que nós falamos até agora, históricos, políticos, sociais, gerou uma insatisfação pessoal, dado que inquietou eles, e não apenas inquietou a eles, mas passa a ser tema de conversas e reuniões. Precisamos fazer alguma coisa. E é interessante perceber que toda a inquietação, ela se manifesta com muito mais poder quando ela encontra alguém que defende os ideais dessa inquietação. E a reforma encontrou alguém, um frade, um jovem agostiniano, de nome Martinho Lutero. E é aí que é deflagrada a reforma protestante, que aconteceu no século XVI, na Alemanha, principalmente quando Martinho Lutero vai fixar as 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Qual era o contexto? Era dia 31 de outubro de 1517. Era a véspera do dia de Todos os Santos, quando os milhares de peregrinos que moravam na região próxima a Wittenberg se dirigiam até o castelo para comemorar o feriado do dia de Todos os Santos e o dia dos Finados, que é dia 1 e dia 2 de novembro. Então, como era comum na época os avisos serem afixados na porta do castelo, Lutero também quis colocar lá um edito, uma informação. Qual? Olha, tem um tal Texel aqui enviado pelo Papa para poder vender as indulgências na Alemanha. É certo comprar as indulgências? É certo vender as indulgências? O que são as indulgências? Quais são as implicações das indulgências? Tem a ver com a salvação as indulgências? E aí esse camarada, ele vai propor 95 teses, que vai questionar o poder papal, a autoridade da igreja, com relação a perdão de pecado, vai definir quem é que pode perdoar pecado, e se a indulgência tem possibilidade de levar o homem à salvação, de tirar ele do purgatório e ir direto para o céu. Então ele vai colocar as 95 teses lá. Imagina milhares de peregrinos chegando e lendo as teses que são contrárias à igreja. Inicialmente, Lutero, ele não quis fazer a reforma nem separar da igreja. A ideia dele era purificar a igreja de dentro. Era de dentro, ele gritava de dentro da igreja para que as coisas pudessem mudar e nós pudéssemos retornar à Bíblia. Esquecer a tradição, esquecer aquilo que a igreja falava como tradição, como preservação da tradição, e preservarmos a Bíblia. Foi Lutero e suas 95 teses contra o abuso das indulgências que precipitou a avalanche dos acontecimentos que resultaram na reforma da Alemanha, que daí se espalhou por todo o norte e oeste da Europa. 3 obras principais de Lutero nesse período: a liberdade cristã, que falava que todo ser humano tem a liberdade de chegar diante de Deus. Afinal de contas, o que nos salva não é a igreja, é a fé, e todos nós podemos então chegar até Deus. É o apelo à nobreza, ou seja, convidando o povo a assumir com ele um posicionamento contrário aos ditames e o controle da igreja. E uma outra obra dele é o cativeiro babilônico da igreja, que fala que a igreja estava vivendo sob um cativeiro, a semelhança daquilo que os judeus viveram sobre Babilônia. Então fala, olha, estamos presos, sendo explorados, existe um déspota no poder, e nós precisamos nos libertar desse cativeiro babilônico. Então o livro O Cativeiro Babilônico tem essa ideia, é de pôr um fim no tiranismo do Papa, e poder propor a liberdade. Quais são as principais doutrinas defendidas por Lutero? Ele expressa suas ideias através de 3 obras e 3 temas. Primeiro, nessas suas obras, a justificação pela fé. O homem é justificado não pela igreja, mas é pela fé. E ele encontra isso aonde? Ele era um jovem muito conturbado com o seu estilo de vida, inicialmente com muitas dúvidas a respeito de Deus. E fugindo daquilo que seu pai queria para ele, ele vai parar no mosteiro agostiniano. E lá, atormentado pelo seu pecado, pela luta contra o seu pecado, se flagelando, tentando encontrar respostas para um flagelo e uma culpa pessoal, porque ele olhava para ele e percebia que ele não era alguém digno da fé e digno da salvação, que ele, de acordo com as regras da igreja, ele era alguém condenado. E em um desses momentos, dessas perturbações, ele abre a Bíblia e ele lê Romanos, capítulo de número 5, que fala que o justo, ele é salvo pela fé. Ele fala, mas a igreja fala que tem que haver obras.
tem que haver penitência, tem que haver flagelo, flagelação, negar o meu corpo. Mas ele lê a Bíblia e percebe que a Bíblia fala que a salvação e a justificação é pela fé. Então um dos temas centrais da fé reformada é a justificação pela fé. Ele vivia tão conturbado que, alguns falam que, testemunhos dele, que ele, por diversas vezes o diabo se apresentava a ele e atormentava ele. Em uma dessas apresentações do diabo, o diabo se manifestou como Cristo. E ele falou assim para o diabo: se tu és o Cristo, me mostra as tuas chagas, deixa eu pôr a mão. E rápido o demônio desapareceu da frente dele, porque somente um pode apresentar as chagas, o nome dele é Jesus Cristo. E Lutero então percebeu que se tratava de uma manifestação demoníaca. Alguns falam acerca dessa história. Uma terceira ideia defendida, a doutrina defendida por Lutero, é a infalibilidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é infalível, ela é superior, a palavra final. Qualquer homem pode pegar a Bíblia, ler a Bíblia e encontrar a revelação de Deus, pode encontrar o perdão de Deus e pode encontrar a certeza de salvação. Então a Bíblia a Escritura deve ser um referencial e regra de vida para todo cristão. Nós não precisamos seguir a tradição da igreja, nós precisamos seguir a tradição da palavra. Se existe algo que nós devemos seguir como tradição, é a palavra. Voltemos à palavra. E ele também defende a ideia do sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal. Nós não precisamos de um mediador, por isso eu li o texto lá de 1 Timóteo. Nós não precisamos de um intermediador, existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem, que entregou o seu próprio corpo para morrer pelos nossos pecados. A igreja se colocava como mediadora entre Deus e os homens. Não tem salvação fora da igreja. É o Papa que define e a igreja que define se você tem o perdão ou não tem o perdão. E dependendo do humor de quem lhe oferece ou lhe nega o perdão, você está ferrado. Porque se ele acordar com a bunda virada, você está no céu, está no inferno. Ou se ele acordar feliz da vida, aí você está no céu. Depende muito do humor. Porque é o homem que vai, de uma certa forma, determinar se você é salvo ou não. E vem Lutero falar: olha, a igreja não pode determinar quem é salvo. Deus é que define quem é salvo. E se é Deus que define quem é salvo, não tem mediador entre Deus e o homem, então todos nós temos liberdade para chegar diante de Deus. Se a justificação é pela fé, e se a salvação é pela fé, e a Bíblia ela é verdade, e ela não é falível, ela é infalível, portanto todos nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Eu tenho a liberdade de me relacionar com Deus, entre eu e Ele, aonde quer que eu esteja, não dentro dos horários, dos cronogramas e dos tempos determinados pelo homem. A relação com Deus é uma relação pessoal, não institucional. Houve também os princípios fundamentais que se estabeleceu a partir daí da reforma. Primeiro, a supremacia das escrituras sobre a tradição. O que vale mais, aquilo que a igreja fala como história ou aquilo que a Bíblia fala como história? Prevalece o que a Bíblia fala. Quem tem razão, a igreja ou a escritura? A escritura. Segundo, a supremacia da fé sobre as obras. Não são as obras que me levam à salvação, não é a prática de obras, de compra de indulgências que me dá a salvação, mas é justamente a fé. E também a supremacia do povo sobre o sacerdócio exclusivo do Papa. Eu vou, só para a gente finalizar, citar alguns personagens centrais da reforma. O primeiro deles, não podia deixar de falar, que é Martinho Lutero. Nasceu no ano 1483 e morreu no ano 1546 na Alemanha. Acabamos de falar acerca dele. Teve também um outro reformador contemporâneo de Lutero. Enquanto isso estava acontecendo na Alemanha, Ulrich Zwingli estava fazendo a revolução na Suíça, uma reforma na Suíça, influenciado muito pelas ideias de John Wycliffe e Jan Hus. E é justamente das ideias de Hus que depois as suas ideias chegam na Inglaterra. E a partir dali surge um grupo de pessoas com as pregações de Zwingli, que vai justamente chamar de Irmãos Unidos e posteriormente converter alguns que assumiram um grupo chamado Irmãos Morávios. É desse grupo e dessa pregação dessas pessoas que os morávios tornam-se os maiores missionários da época e que se vendiam como servos e escravos para poder evangelizar as pessoas. E é dentre os irmãos morávios que eles pregam para um tal
os irmãos Wesley, e eles passam a pregar. Já ouviu falar de John Wesley? George Wesley? É como resultado da pregação de Jan Hus, é resultado da pregação de Ulrich Zwingli, é resultado da pregação desses homens, que é aquilo que a gente fala como os grandes arautos da igreja e da fé do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, que a gente fala tanto aqui desses personagens, é resultado desse grupo aqui de pessoas. João Calvino, ou John Calvino, em 1509, 1564, ele era um bispo, um clérigo francês, que ele é adepto dos ideais de Lutero, e pela perseguição imposta na França pelos católicos, ele foge para uma província francesa chamada Suíça, e lá na cidade de Genebra, lá já tinha os ideais de Zwingli já tinha chegado, de Lutero já tinha chegado, e em Genebra ele vai fazer literalmente uma reforma política e também religiosa, estabelecendo parâmetros de conduta de vida moral. Ele assume inclusive durante um período o governo de Genebra, até que se implantasse a República da Suíça, com a liberação depois da vinculação com a França. Das ideias de João Calvino, por exemplo, que veio a igreja chamada de presbiteriana. Porque um dos adeptos da teologia de Calvino, que escreve uma linha teológica, e a base da fé reformada é calvinista. Quando eu falo calvinista, estou falando de João Calvino, não daquilo que veio depois dele, os adeptos da sua religião, mas a base da fé reformada foi proposta por João Calvino. E um daqueles adeptos dessa fé calvinista é John Knox, do ano de 1513, 1512, que prega na Escócia, aonde lá ele vai instituir que quem deve governar a igreja é um colegiado de presbíteros, aí eles serem chamados de presbiterianos, porque eles não querem cometer o erro novamente do poder estar na mão de uma pessoa só. Então é melhor entregar a mão de um colegiado, para que então a igreja, representada pelos seus anciãos, possa ter então uma conduta salutar e evitar os erros do seu passado. Então eles eram chamados de separatistas, porque eles se opunham e separavam de uma certa forma aquilo que eles estavam propondo daquilo que a igreja conheceu e viveu da época. Não foram apenas homens desse período que emergiram e lutaram com relação à reforma, tivemos muitas mulheres atuantes nesse período. Uma delas, a gente pode falar, é o papel da mulher de Lutero, Catarina van Bora. Ela é talvez a reformadora mais reconhecida, ela era também uma monja. Ela era também alguém que vivia dentro de um mosteiro, mas depois de sair, incentivado pelos ideais reformadores, com um grupo de mulheres, vai atrás de Lutero, se casa com ele, constitui uma família, mas ela passa a ser uma mulher fantástica, de uma atuação fantástica dentro do ministério do marido, e também como representação da mulher, da libertação da mulher contrária à tutela da igreja. Porque um grupo de mulheres resolveu dizer: nós concordamos com os separatistas, nós não precisamos ficar presos dentro de um mosteiro para ter contato com Deus, nós podemos ter contato com Deus também na vida, e resolveram então sair em direção à vida. Uma outra mulher fantástica em Estrasburgo, Catarina Schutzel, no ano de 1497 a 1562, casada com um sacerdote que foi excomungado porque ele também era adepto das ideias de Lutero. Ela incentivava as mulheres dos fugitivos, aqueles que eram perseguidos pela reforma, a permanecerem firmes na fé. Ela foi uma correspondente que mandava cartas para as mulheres quando os homens eram perseguidos e alguns eram mortos. Ela falava para as mulheres: não desanime da fé porque o seu marido morreu, glorifica a Deus na morte do seu marido, porque é na morte dele que Deus está sendo glorificado, mantenha-se firme na fé. Uma outra mulher em Genebra, Claudine Levet, assumiu em diversas ocasiões o papel de pastora e pregadora, quando os homens faltavam na congregação, dado a perseguição, ou quando eles morriam, elas assumiam, para não deixar a fé reformada morrer. Foram mulheres excepcionais. Marie Dentier também atuou em Genebra, como pregadora e escritora. Se não apenas isso, nós tínhamos que ter também uma mulher calvinista, porque John Knox ele era contrário à atuação de mulheres na igreja, justamente baseado nas ideias calvinistas. E uma calvinista inglesa chamada Raquel Spett, ela recorreu em 1621 à parábola dos 10 talentos para defender o direito das mulheres
Porque se Deus fala que Deus deu talentos para todo homem, está lá na parábola dos talentos, para um, para outro deu 5, deu 2, para outro deu 5, então as mulheres estão arroladas também. E se Deus deu talento e distribui talento para todos, por que não distribuiria também para as mulheres? E ela recorre justamente a essa parábola para defender o direito das mulheres de atuarem na igreja. Se Deus concedeu corpo e alma e espírito às mulheres, por que ele daria, dando também todos esses talentos, por que esse talento não seria usado na igreja? Qual seria a finalidade de ter talento e não poder utilizar? Então as mulheres também assumiram um papel fundamental de libertação daquela tutela masculina da época, embora a história foi construída por homens, mas de falar, olha, nós também podemos se expressar, nós também temos liberdade de se expressar, nós também temos liberdade de participar disso que está acontecendo com a igreja, ou seja, elas não ficaram de fora. Se fôssemos falar a respeito do legado da igreja para nós, da reforma protestante, da igreja reformada para nós, o que nós poderíamos falar? Primeiro, se nós quisermos honrar aquilo que esses homens fizeram na história, nós devíamos recordar qual foi o principal legado que a reforma deixou para nós. Em primeiro lugar, o primeiro legado é a supremacia da Escritura. Porque graças à reforma, a esses homens que expuseram a sua vida para defender a liberdade de culto, é que você pode carregar uma Bíblia na mão. É graças à reforma e à Escritura que tirou de um grupo de pessoas o poder do monopólio da igreja e da fé, não dando ao povo a possibilidade de conhecer as maravilhas que é a palavra, de você encontrar numa Escritura, por exemplo, de que Deus te ama, e perceber nas Escrituras que Ele te amou de tal forma que Ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É de encontrar na Escritura a semelhança de Lutero, que você é justificado pela fé e não por obras. É encontrar na Escritura a semelhança de Lutero, que se você luta com uma dificuldade pessoal, você pode orar a Deus e pedir a Ele que te livre do corpo dessa morte, porque nós podemos dar graças a Deus, que é o grande Salvador das nossas vidas, como diz Paulo lá no livro de Romanos, capítulo de número 7. Se eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu não quero, e o que eu quero eu não consigo fazer. Se eu faço o que eu não quero, logo quem faz não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Quem pode então me livrar do corpo dessa morte, já que eu sou um homem miserável? Graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livrou do corpo dessa morte. Nós não precisamos mais viver cativo ao pecado. A fé é reformada em 5 desses 5 pilares, qual o primeiro é só a Escritura, ou só a Escritura, reafirma a Escritura como inerrante e fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Segunda, sola Christus. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Não precisamos de um outro mediador homem, só Cristo basta, só Ele é suficiente, só a graça. Reafirmamos que a nossa salvação, que nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça, obra sobrenatural do Espírito Santo, e que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Se é só a graça, também é só pela fé. Reafirmamos que a justificação pela fé é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. E tudo isso por quê? Porque só a glória deve ser dada a Ele.
A salvação é de Deus, é realizada por Deus, e ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. A quem deve ser a nossa vida? A Deus. A quem deve ser dado a glória da nossa fé? A Deus. A quem deve ser dado a graça? A Deus. A quem deve ser dado a gratificação pela Escritura? A Deus. Só Deus. Porque Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Quero te convidar a se pôr em pé. Nós poderíamos ficar mais 6 horas aqui falando, que teria muito conteúdo para abordar. Mas acho que você entendeu que vários homens tiveram a coragem de se levantar contra uma instituição milenar e que eles puseram a vida em risco para libertar a igreja e o povo do controle de um grupo de pessoas e dar a ela a possibilidade de ler e de abrir a Escritura na sua própria língua e ler as maravilhas de Deus e encontrar a justificação pela fé que recebemos por graça e pela graça, através da Escritura, para que possamos dar glórias a Deus. O legado desses homens, com as suas vidas que queimaram, e muitos deles morreram, deveria nos ensinar hoje a assumirmos um compromisso de verdade, fidelidade à fé que nós professamos. Porque muitos morreram para defender essa fé, e nós muitas vezes brincamos com essa fé que custou a vida de muitos. Tomara a gente pudesse, não sei se está no nosso meio um próximo Lutero, um próximo Ulrich Zwingli, um próximo Jan Hus, mas eu acredito que pode estar no nosso meio pessoas dispostas a assumirem um compromisso com essa palavra, com essa fé, com essa graça, com Cristo, de dar através das nossas vidas glória somente a Deus. Amém?